Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais um Câmara Podcast São Bernardo do Campo. Hoje a gente dá continuidade a contar para vocês essa história inspiradora que nasce em São Bernardo do Campo há aproximadamente 2 anos e que dá vida, então, ao projeto Sacolinhas de Amor. Ele foi idealizado por uma moça, uma mulher chamada Andréia, também paciente oncológica, e que passa a pensar nessas mulheres e ajudar por meio dessas sacolinhas que são distribuídas aí mensalmente no Hospital Anchieta, que faz o tratamento de mulheres e pessoas, enfim, em tratamento oncológico. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, contar para a gente sobre o dia a dia desse projeto, converso com Dani Salgueiro, ela que é uma das voluntárias do Sacolinhas de Amor. Então, conta pra gente como que foi isso, como tem sido ver esse projeto que já atingiu mais de 800 mulheres, né? Tem crescido cada vez mais, levando essa ideia que nasceu pela Andréia. No começo, a Andréia estava terminando o primeiro tratamento dela, né? Encontrei com ela e ela falou para mim que ela precisava de ajuda, que ela tinha umas ideias, né? Falou da sacolinha e que ela não sabia como mostrar isso para as pessoas. E eu dou aula de zumba, aula de dança, sou professora de educação física, então eu conheço muita gente. E a maioria das pessoas são mulheres, né? E aí foi em setembro, mais ou menos, aí em outubro já era Outubro Rosa. E por que não, né, mostrar para ela que nesse Outubro Rosa a gente poderia estar falando sobre isso, né? E foi onde a gente criou o aulão no estúdio do nosso amigo Lê. E foi um sucesso, foi o primeiro aulão que ela percebeu, que ela participou, na verdade, e que ela se apaixonou pela alegria das pessoas em ajudar, né? Porque as pessoas que estavam ali naquele evento era para ajudar a sacolinha. Então ela teve bastante arrecadação de alimento para poder ajudar as mulheres que não têm apoio, né? E os insumos da sacolinha também. Então foi um sucesso. Aí, a partir daí, os professores que participaram desse evento abraçaram a causa. Então, até hoje tem ações com os professores, as próprias alunas ajudam. E, assim, é lindo de ver. E aí ela me chamou, aí a gente fez esse primeiro evento e até hoje é sucesso. Quantos voluntários ou voluntárias fazem parte do Sacolinhas de Amor hoje? Ai, tem um número aí que eu acho que eu vou errar, e deve ter umas 20, 25 voluntárias, tem muita. Eu posso estar errado para mais. Então a gente tem, em cada cantinho a gente tem uma voluntária. Alguém falando da sacolinha, tanto pela internet, pelas ruas. As pessoas identificam, a gente usa camiseta, bottom, né? E não é só a distribuição dessas sacolinhas, né, ao longo do mês aí, que são as 50 sacolinhas, né? Não é só isso, né, que se restringe aí esse projeto. Tem outras ações também, né, ao longo até mesmo com familiares, com parentes que precisam, de repente, de outros insumos, famílias carentes que precisam aí de cesta básica ou de ajuda. Tem ações em datas importantes, como Natal, por exemplo. Isso. Tem várias pacientes que não têm condições de trabalhar. A família não tem essa estrutura familiar. E aí, o Sacolinha promove isso. Olha, na hora da entrega da sacolinha, às vezes até a enfermeira mesmo falou assim, a gente tem uma paciente que está precisando de ajuda, ou no falar, ou alimentação, ela não tem um norte. E agora? Recebi o diagnóstico, o que eu vou fazer? Então, a Sacolinha promove isso, esse acolhimento que muitas vezes ela não tem lá, no hospital ou em casa, ou na rua também, né? Não tem esse acolhimento. Então, a Sacolinha é isso. É o depois do diagnóstico, né? E ele promove a conscientização das pessoas. Ou tem empatia, ou, né? A gente promove isso para eles. E no Hospital Anchieta, vocês têm contato aí com todas essas mulheres, né? Que passam por esse tratamento, não diretamente, mas acabam tendo contato com uma e com outras. Quais são os relatos, assim? Qual relato você já ouviu que mais te emocionou de alguma paciente, da diferença que não só o conteúdo da sacolinha faz na vida dela, né, mas muito mais o ato, né, de se preocupar ou de ajudar ou de se colocar à disposição do que, de repente, muitas vezes, claro, que o que vem dentro ajuda bastante também, sem dúvida, mas às vezes é muito mais o gesto, né? Isso. A gente acha que uma sacolinha, fala, nossa, mas uma sacolinha, né, vai fazer tanta diferença. Uma delas falou que
que aquilo foi como se ela visse uma esperança. Porque o que ela recebeu só foi coisa ruim. Ó, você vai perder o cabelo, você não vai conseguir andar, você não vai conseguir comer, você talvez vai ser curado ou não. Você vai perder sua mama, ou você vai perder seu braço, você vai ficar mutilada. Tipo assim, no cru, sem pensar na pessoa que está recebendo essa notícia. E o sacolinha vem depois. Ela falou, então, na hora que eu recebi aquela sacolinha, foi como se eu tivesse recebido um abraço. E olhar que o que tem ali dentro é para o meu bem-estar, né? E uma outra que me chocou muito, assim, até foi a própria Andréa que falou para mim, que o que me deixou mais chocada foi que ela estava no mercado, e de turbante e tudo, e que as pessoas, com olhar de pena, de dó, tipo, nossa, coitada, fazer sinal da cruz para ela. E isso é porque ela é minha amiga. Ela contou para mim. E as outras mulheres que não têm a estrutura que tinha a Andréa, esse apoio? Então você tá doente não por uma opção, né, pelo seu corpo, e a pessoa faz o sinal da cruz como se você fosse o quê? Isso foi o que mais me chocou, assim, me deixou mais triste, né? E hoje dá continuidade nesse projeto, como você mesma disse, né? Você teve contato com a fundadora do projeto, que foi a Andréa, criadora, idealizadora, e hoje dá seguimento, né, nesse projeto, e até mesmo em um evento, né, agora, dia 14 de março, vai ter a segunda edição da Passarela da Vida. Da Passarela da Vida, que é um desfile, que você vai contar um pouco pra gente também daqui a pouco, mas como é dar seguimento nesse projeto criado pela Andréa? Quer dizer, ainda se mantém muito, percebo, de todo o carinho e cuidado que ela tem, né, e que vocês voluntárias continuam passando para frente, mas o cuidado, né, e o olhar que ela teve mesmo para com mulheres nessa situação, né? Então, a Andréa treinou muito bem a gente, né? Esse um ano que eu fiquei, assim, ativamente perto dela, fez com que a gente não desistisse. E principalmente com a ajuda do Ricardo. Então, a gente viu a necessidade de continuar, porque um projeto tão bonito, que nasceu de uma pessoa que também fazia o tratamento do câncer, né? E além de fazer o tratamento, ainda pensar em ajudar o outro. E por que parar, né? Uma coisa tão bonita, que era uma coisa que deveria ser normal, né? Ajudar. Mas ela mostrou que a gente tinha que continuar. Ó, quando eu partir, vai fazer isso, vai fazer aquilo, tem que cuidar das meninas. Então, assim, não tinha como a gente parar. Depois que ela partiu, a gente sente aquela tristeza, falando, ela, né? O projeto é ela. Mas não tinha como não continuar. A gente sabe que não é excelência como ela, a gente tem erros e acertos, né? E a gente, junto com as voluntárias, a gente senta, conversa, vê o que é melhor, o que dá certo, o que não dá, até onde a gente pode ir, né? Porque é um projeto sério, né? Então a gente não pode fazer o que a gente acha, né? A gente tem que ter certeza no que a gente faz, que é um projeto sério. Então, como foi criado com muito carinho, a gente vai continuar cuidando com muito carinho e respeito. E o Passarela da Vida, que vai acontecer dia 14 de março, Isso. Também teve a primeira edição ano passado, agora já está indo para a segunda edição. Vai ser na Câmara Municipal, é gratuito, aberto para o público. Então vai ser um dia especial para as meninas, né? É um projeto, é um evento criado pelo Projeto Sacolinha. Promove um dia incrível para elas. Vai ter a sessão de maquiagem, né? Quem quer usa peruca usa peruca, quem não quiser não usa. Tem as entradas com roupas específicas, né? E é isso. O evento é mostrar que elas têm vida, elas vivem, elas são mulheres, têm os seus valores, né? Têm as suas vontades, né? Elas são bonitas, são fortes, podem ser fracas também. Então é um evento para mostrar e assim, acariciar elas, e esse vai ser mais especial, que vai ser com homenagem para a Andréa também. Ela lutou muito por esse evento dentro da Sacolinha. Foi incrível e vai ser incrível também.
Vamos deixar um convite, então, para quem acompanha, quem tiver acesso, ainda há tempo, né? Vai ser dia 14 de março, na Câmara Municipal de São Bernardo do Campo. É um desfile, é aberto não só para pessoas, para mulheres em tratamento oncológico, mas para pessoas da sociedade que queiram ir, queiram participar, queiram dar esse apoio também, né? E conhecer essas histórias. Isso, e todas as informações sobre o horário, tudo, sobre doações que pode acontecer, né, dos insumos da sacolinha, vai estar tudo no Instagram do projeto. O evento é gratuito? Gratuito. Mas as pessoas podem levar doações aí para integrar essa ajuda. A sacolinha, isso. Lá na hora vai ter a plaquinha do Pix também, quem quiser ajudar, que não levar o insumo, e mesmo que não levar o insumo, não fizer, pode participar. Maravilha, obrigada, viu, Dani? Eu que agradeço. Esse foi mais um capítulo do São Bernardo Podcast da Câmara. Seja muito bem-vindo e até o próximo.